Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a semana com os estudos de administração de agronegócios. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar mais uma vez da gestão de custos agropecuários. Agora de uma forma mais desdobrada, mais abrangente aqui dentro dessa questão conceitual da gestão de custos para as atividades produtivas. Bom, vamos entender aqui esse balaio de gatos aqui do estudo dos elementos de custos. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Que importa para a gente bem aqui a relação dos custos. Nós vimos na aula passada que custos são todos os elementos que estão diretamente relacionados ao processo produtivo e os custos envolvem o desmembramento aqui nesses componentes principais que são os gastos com material direto, os gastos com mão de obra direta e os gastos com custos indiretos para a fabricação ou para a produção. Então nós temos aqui que o nosso elemento dos custos aqui, que se desdobra dentro desses componentes principais, eles podem ser diretos e esses custos diretos eles já vão serem absorvidos diretamente pela produção, e quando os custos forem indiretos, como eles precisam aqui de um critério de rateio para que eles sejam introduzidos em cada processo produtivo. Bom, isso vai gerar um estoque, gerando um estoque que vai estar introduzido aqui dentro do nosso custo do produto que será vendido, o nosso CPV. Então, como é que a gente calcula o resultado da empresa? As receitas, que foi todo o dinheiro que entrou no caixa por meio das vendas, menos o custo do produto vendido, menos as despesas, é igual ao resultado, que ele pode ser o lucro ou ele pode ser o prejuízo. Então, vamos lá. Dentro dos elementos de custo, então, vamos entender lá o que é o material direto. Material direto, pessoal, ele é todo o material que pode ser alocado diretamente à unidade produtiva, ao produto que está sendo fabricado ou que está dentro da linha de produção. É tudo aquilo que sai do estoque e é incorporado ao processo produtivo. É a matéria-prima, tá? O exemplo que nós podemos dar de material direto aqui são os insumos que são envolvidos dentro do processo produtivo. Eles estão diretamente relacionados à produção. O outro elemento de custo que nós temos é o elemento da mão de obra direta, sendo que ele envolve todo o salário pago ao operador que labora, que trabalha diretamente na produção. E esse indivíduo, o tempo de produção dele, todo o tempo que ele despende da sua mão de obra, ele pode ser identificado como uma unidade que está sendo produzido. Por exemplo, eu posso ter lá a produção de mão de obra por hora, eu posso ter a mão de obra por semana, por mês, Então eu tenho uma relação aqui de unidade que se permite fazer uma análise baseado sobre o material que ele transformou, essa matéria-prima que foi transformada e que foi gerada em um produto ou fabricado um produto final. E por último, como elemento de custos, nós temos aqui os custos indiretos para a fabricação, que são os custos que estão envolvidos ao processo de produção, mas que não podem ser economicamente separados entre as unidades que estão sendo produzidos sem o devido critério de rateio. Imaginem lá que eu tenho dentro da minha unidade de produção, eu pago um aluguel de R$10.000 e eu tenho 3 produções diferentes. É justo dividir a produção por 3? Ou será que nós vamos ter que usar um critério talvez de área ocupada por essa produção? Ou por custo
né, de produtos, enfim, um critério vai ter que ser realizado. Imagina aqui como custo indireto de fabricação a mão de obra do supervisor da empresa, do gerente. Ele não está envolvido diretamente na produção, ele está envolvido de forma indireta e que para a gente contemplar o valor do custo que cada unidade produtiva vai ter que contribuir para o pagamento do salário desse indivíduo que trabalha indiretamente a produção, precisamos ter critérios também de rateios, né, de divisões dentro dessas unidades onde estão sendo processadas as unidades produtivas. Bom, não são considerados custos, então, as despesas. Despesas, elas não podem ser, então, alocadas ao produto final. Então, tudo aquilo que está envolvido ao processo gerencial, administrativo, né, e que não está envolvido na produção, nós vamos chamar, então, de despesas. Então, despesa do pessoal com venda, salário do pessoal do administrativo, água e luz do escritório. Então, isso não envolve a produção. Se esses caras pararem, a produção não para. Então, nós vamos considerar isso como despesa, ok? Bom, vamos analisar esses gastos, então, para a gente poder começar a fazer algumas análises. A gente tem aqui, no quadrinho número 1, tudo que é envolvido com material direto, né, que são as matérias-primas, os insumos gerais. No quadrinho 2 aqui nós temos toda a mão de obra direta, que é mensurada e identificada dentro do processo produtivo. Nós temos no quadrinho 3 aqui os custos indiretos, que não são matéria-prima e nem são mão de obra direta. Fica fácil aí da gente memorizar, né? Estamos fazendo análise lá, ó, isso aqui não é matéria-prima. Essa mão de obra não está envolvida diretamente ao processo produtivo, né? E não é mão de obra também. Então, e está na produção. Aí a gente chama isso de custo indireto. E por último ali nós temos a composição dos gastos, as despesas, que são os gastos que não estão associados à produção. Olha só, moçada, se eu fizer o somatório, então, de todo o material direto e toda a mão de obra direta, nós vamos ter aqui que nós chamamos aqui de custo primário ou custo direto. Quando a gente faz a relação, então, do somatório de toda a mão de obra direta envolvida na produção, mais os custos indiretos de fabricação, excluindo aqui, então, a mão de obra, nós temos o que nós chamamos aqui de custos de transformação. Quando eu somo todo o material direto, mais toda a mão de obra direta, mais os custos indiretos para a fabricação, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de custo total ou custo de produção. E quando a gente soma tudo, né, o MD, o MOD, o CIF, e a gente inclui aqui as despesas também, aí nós vamos ter aqui a relação dos gastos totais ou os gastos contábeis da empresa. Então vamos lá resumir isso aqui no nosso próximo slide. Então, dentro dessa análise de gastos, a gente tem que o somatório de material direto mais mão de obra direta, a gente tem o encontro do custo direto, ou que a gente chama aqui de custo primário. Quando eu faço o somatório da mão de obra direta mais os custos indiretos para a fabricação, nós temos o custo de transformação, né? Quanto se custa para transformar a matéria-prima? Depois a gente tem lá a relação do somatório da matéria-prima, né? Do material direto, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, nós temos aqui o custo de produção. E por último, quando a gente faz o somatório de tudo, né, vocês têm aqui a análise dos gastos totais, quando a gente soma material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação e incluímos agora as despesas que não estão envolvidas na produção, né? Então, suporte administrativo. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente chama aqui de gastos totais. Beleza? Então, vamos lá. Outra relação interessante para a gente poder avaliar, até baseado na questão do nosso MD, do material direto, né, que envolve aqui a matéria-prima, a gente envolver a relação da avaliação de estoque.
Estoque, pessoal, muitas das vezes representa dinheiro parado. É dinheiro que não tem giro financeiro, não tem giro de mercadoria. Nós já estudamos até sobre isso, o modelo de gestão de estoques chamado Just in Time, né, que é o modelo de gestão de estoques onde a gente não tem um acúmulo de patrimônio, né? Então, porque o estoque é considerado um dinheiro parado, ele deve ter um controle muito rigoroso, né, sobre o que deve ser investido aqui dentro do estoque. Até uma outra questão interessante para a gente avaliar, baseado lá no começo dos nossos encontros, é o fator da perecibilidade. Se o estoque é perecível, nós precisamos ter mais controle, então mais rigor ainda dentro do nosso estoque, para a gente não ter a incidência de perdas e desperdícios. O estoque, então, pessoal, ele pode gerar tanto vantagem para o produtor rural, como ele pode gerar, né, então, desvantagens aí para a gestão desse elemento, né, desse material direto. Então vamos lá, vamos falar das vantagens em se ter o estoque. Bom, a vantagem desse estoque, desde que ele seja gerenciado, tá? Ele tem um controle aqui por parte, né, do nosso produtor, do nosso empresário rural. Então a primeira vantagem que eu posso apontar para vocês de se ter um estoque é com a finalidade especulativa. Imaginem, né, você ter a possibilidade de ter um estoque aonde você compra na baixa e vende na alta. Então você tem aqui especulação sendo gerada por isso, pode ser que dê errado também, mas se você tiver comprado bem e vender, né, quando o preço estiver mais alto, você tem uma vantagem de se ter estoque. Outra vantagem de se ter o estoque, você consegue assegurar então o consumo regular de mercadoria quando a produção ela é irregular. Então a demanda ela é constante, mas a produção não é. Então a gente está falando aqui de produtos que estão em entre safra, por exemplo, né? Então a gente consegue ter um estoque de produtos que não estão em pleno processo produtivo, atendendo uma demanda constante de mercado. Isso gera aí vantagem de se ter estoque. Outra vantagem da gente apontar aqui em relação a se ter estoque é quando você compra em grandes quantidades. Você comprar uma quantidade maior, isso muitas das vezes favorece em diminuir o valor unitário desse produto, né? Então, se isso gerar uma vantagem competitiva para você e isso não incorrer em riscos de perda e desperdício por conta da perecibilidade, beleza, é um caminho seguir aqui comprar grandes quantidades. Outra relação aqui, a questão logística, né? Muitas das vezes não é prático o transporte em pequenas quantidades. Daí se vem a relação de se comprar uma quantidade maior para baratear aqui o custo de transporte. Outra vantagem que podemos apontar em relação à avaliação de estoques é a prevenção que você tem aqui por conta de atrasos por entregas, né? A gente pode ter problemas aqui de greves, né? A gente lembra aqui o problema da greve dos caminhoneiros, quando isso gerou e os estoques não chegavam, né, às empresas, ou os estoques eram perdidos aí durante o transporte, né, os caminhões de leite jogando leite fora, né? Então a gente teve aqui situações aqui bem graves aqui por conta do transporte. E aí, no caso da gente ter algum problema de abastecimento, quem tem estoque acaba saindo na vantagem. Outra relação aqui também é o armazenamento, né, de produtos, no caso do consumo, né, no caso em épocas de crise ou em épocas aqui de desabastecimento. Isso pode ajudar, né, quando você tem um estoque, a controlar conflitos, né, controlar aqui tensões sociais. E aí você tem um estoque e consegue abastecer regularmente aqui a população. E por último, a gente tem aqui como uma vantagem da avaliação de estoques, né, você acaba se beneficiando muitas das vezes quando você já tem um estoque controlado e um estoque mais
rigoroso, né, dentro dos seus controles, o incômodo, né, de se ter visitas constantes de representantes comerciais, né, de se fazer entregas demasiadas, atrapalhando talvez a mão de obra, né, produtiva, como a gente já viu que a mão de obra ela tem a característica de ser dispersa, e aí você vai ter que deslocar colaboradores de determinadas áreas onde já tem uma programação de trabalho para, né, descargas, né, para problemas aqui relacionados a compras que são demasiadamente frequentes. Bom, então essas são as vantagens que eu estava apontando para vocês de se ter avaliação de estoque. E as desvantagens? Temos também desvantagens de se ter estoque? Claro que sim. Como desvantagem, dentro da avaliação de estoque, posso destacar para vocês a fragilidade de certos produtos, né, que não possuem aí condições de serem estocados, né, de serem mantidos durante um período aí muito longo. Então, quando eu tenho um estoque, né, esse estoque me pode aqui favorecer um problema, né, por conta da fragilidade desse produto que não consegue ser mantido por um período de tempo muito longo, tá? E outra desvantagem que eu posso apontar para vocês também aqui é o custo de posse desse produto, né? É o dinheiro que está empacado, é o dinheiro que poderia estar sendo investido em outra atividade, né, mas está ali imobilizado, é um capital que não acrescenta valor, né, estratégico a giro, né, de dinheiro, no giro financeiro dessa empresa, tá? E a gente corre o risco, inclusive, desse produto ser ultrapassado tecnologicamente com o tempo, né, dele perder por questão de perecibilidade. Então, isso é uma desvantagem que nós podemos aqui apontar para vocês dentro da avaliação de estoques. Outro elemento também importante para se destacar dentro da análise de custos dentro do agronegócio é o fator depreciação, né? Depreciação ele é um custo fixo, né? Um custo linear aqui dentro das nossas análises de gestão de custos. Então vamos trazer aqui uma definição do Hoffman, né, onde diz que depreciação é um custo necessário para substituir um bem de produção quando ele se torna inútil por desgaste físico, ou seja, foi exaurido, foi usado demais e agora ele precisa ser substituído. Ou ele pode ser substituído por questão de obsolescência. O que é isso? Quando ele tecnologicamente já se torna defasado. Um outro conceito de depreciação, né, a gente trazendo um outro autor aqui, que é o Noronha, falamos lá que depreciação ela é uma reserva contábil destinado a gerar fundos para a substituição do capital investido, né, em bens produtivos de longa duração. Então imagine lá que a gente tem o nosso trator, que é um bem de produção que desgasta fisicamente, que se perde valor por obsolescência, e eu posso criar um capital, uma reserva contábil para substituir esse trator a longo prazo, sem ter que gerar um dispêndio financeiro, né, muito grande dentro do meu caixa, né, perdendo aqui talvez condições de capital de giro. Então eu posso fazer essa reservazinha contábil aqui para substituição desses bens de longa duração. Presta atenção que eu disse bens de longa duração. Nós não vamos fazer, não recomendamos fazer cálculo de depreciação para produtos de baixo valor agregado ou de curta duração, tá bom? Então vamos lá, como é que eu faço o cálculo da depreciação? A depreciação, então, é interessante a gente lembrar que ela é um custo, tá? E que o valor dela é sempre uma constante linear, e a gente pode calcular a depreciação fazendo a diferença entre o valor inicial do produto, né, o valor de compra, e o valor final. O valor final, pessoal, é o que a gente chama ali de valor de sucata, né? É o valor do produto quando ele já não serve para nada, ele pode ser vendido aí como sucata. Mas olha só, dependendo do grau de conservação desse produto, desse implemento, dessa construção, o que seja, a gente pode acabar colocando isso em mercado ainda com condições
condições de uso, né? Então a gente acaba tendo um valor aqui, né, com a vida útil aí, mas a gente chama isso na literatura como valor de sucata. Então a gente pega lá a diferença entre o valor inicial pago e o valor vendido do produto e nós vamos dividir isso pela vida útil do produto. Então vamos lá, se aconteceu lá na sua empresa do produto se tornar sucata de verdade e ele não ter condição de ser revendido ou aproveitar nada, vamos colocar o valor final ali como zero, como muitos autores, né, dentro da literatura recomendam. Mas eu acho que quando a gente consegue, né, diminuir esse impacto, a gente consegue vender isso com um valor final para o mercado, a gente diminui a nossa obrigação de reserva e a gente até estimula a conservação, né, dessa máquina, desse implemento que seja. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina um trator que nós compramos ele no valor de R$55 mil, e existe uma recomendação do valor final, né, do valor de sucata do produto, depois lá do uso das 10 mil horas dele, de 10% do valor da compra. Então, coisa aí de R$ 5.500. A gente sabe que o uso desse trator, né, durante todo o período é de 10 mil horas, que dá em torno aqui de 1.200 horas por ano. Então, a gente está fazendo lá a divisão das 10 mil horas, né, pelos tempos, né, que nós estamos gastando aqui do uso desse trator. Então, quando eu tenho as 10 mil horas lá dividido por 1.200, eu tenho um uso dele em torno aí de 8,33 anos. Aplicando lá naquela nossa equaçãozinha, a gente tem que depreciação é o valor inicial, que é os 55 mil, menos o valor final, né, que são os R$ 5.500, dividido por 8. Aqui a gente está usando números inteiros aqui para facilitar o cálculo. Então a gente tem lá que esse empresário rural ele precisaria fazer uma reserva contábil em torno de R$ 6.187,50 por ano, para que daqui lá no período futuro ele compre, né, um novo trator sem sacrificar o seu caixa. E importante a gente destacar, pessoal, a questão do efeito inflacionário. Esse valor de R$ 6.187,50, ele não deve ser guardado embaixo do colchão, né? Porque a gente sabe que o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Então esse dinheiro precisa estar sendo corrigido monetariamente, né? Então a recomendação é que essa reserva contábil ela esteja no fundo de aplicação que pelo menos seja corrigido pela inflação, né? Então a gente não tem aí a perda, né, desse capital por não ter a correção inflacionária. Ok, pessoal? Bom, no caso que a gente tem aqui depreciação por solos, né, por raça, então a gente tem ali a condição de análise por meio de engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, técnicos agrícolas, eles conseguem aqui ter análises, por exemplo, de depreciação de solo, depreciação de animais, né? Então são condições que a gente não percebe muitas vezes dentro da literatura, mas que pela experiência desses profissionais, eles conseguem estimar a vida útil, né, desses elementos. Bom, no caso de máquinas, tratores, implementos agrícolas, muitas das vezes o próprio fabricante informa a vida produtível, né, provável desses elementos para você fazer esse cálculo de depreciação dos seus ativos, da sua propriedade rural. Caso você não encontre, a literatura está recheada aqui de informação, como eu vou trazer um exemplo para vocês. Olha lá, a estimativa lá de duração desses elementos, no caso de construção, de melhoramentos, né? Então o tempo de duração aqui em anos e a taxa de depreciação, né, em porcentagem. No caso aqui, por exemplo, de veículos, né, nós temos lá caminhões, né, carros, automóveis em geral, tem um tempo de duração depreciativa de 5 anos, então a depreciação de 20% ao ano. É aquela história que a gente escutou muitas das vezes, né? Compra um carro zero, você tirou ele da concessionária, ele já vale 20% a menos, porque é o fator depreciação. Então a gente tem ali uma série de outros elementos, carroça, carro de boi, carreta, os implementos, né, que estão aqui dentro
desse cenário aqui produtivo, que a gente pode colocar aqui como fazer essa reserva contábil para substituição desses bens aqui de alto valor agregado e de uso de longa duração. Ok? É isso aí, pessoal. Esses eram os assuntos para serem tratados no nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Na próxima aula nós continuamos falando aqui sobre mais elementos de custos de produção, trazendo inclusive alguns mitos, né, que estão relacionados ao processo produtivo, né, e à gestão de custos. Ok? Então, até a próxima. Obrigado a sua companhia novamente e até logo.